Ele é professor de geografia, historiador, e o seu currículo, um histórico de muitas lutas em prol da cultura, dos esportes e, claro, da educação. Liderou o maior movimento estudantil da cidade de Miguel Pereira. Atualmente, ele é assessor parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e, recentemente, também eleito presidente do Partido dos Trabalhadores aqui de Pati Alferes. Senhoras e senhores, no diálogo, Samuel Marques. Samuel Marques, muito obrigado pela sua gentileza de conceder esse seu tempo para conversar com a gente aqui no Diálogo do Jornal em Destaque. E é óbvio que a gente vai falar sobre a sua recente eleição a presidente do PT aqui de Pati Alferes. Mas antes eu gostaria de parabenizá-lo por você ter escolhido esse lugar, a Praça Central aqui de Pati Alferes, que é um lugar muito simbólico, muito significativo para toda a sociedade patiense, né? E eu queria já começar falando com você, antes do PT, eu gostaria que você falasse não só do PT lá atrás, mas principalmente do PT Lula, das eleições gerais agora, passado para cá. Se houve, do seu ponto de vista, algum movimento do Lula diferente do que realmente o partido habitualmente faz, né? Se o Lula ele realmente teve méritos, ou se o PT realmente veio junto, enfim, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse PT, que é alguns olhos, o PT ele, que é um partido dos trabalhadores, um partido histórico, um partido antigo, um partido que já vem há com muitas lutas. Para mim, ele sofreu uma mudança de rota, né? E isso é muito característico de Lula. E naturalmente, falar depois da sua eleição, né, que é uma novidade aqui em Pati Alferes. Então, nós estamos aqui num lugar icônico, porque aqui atrás da gente está a estação de Pati Alferes, antiga, porém passando por uma reforma, que essa é a minha visão, você que vai me desmentir ou não, do PT de sempre. E aqui atrás da gente, o Casario, que é uma novidade, que vai passar a fazer parte da vida do patiense, assim como a nova diretoria do PT de Pati Alferes. Hélio, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de a gente falar com os seus leitores, seus espectadores. O Destaque ele tem uma participação muito importante na rede social, muito importante na internet de modo geral, levando informação, levando conhecimento de toda essa região, não só daqui, mas de modo geral. Eu estou falando de Miguel Pereira, falando de Sul, falando de Paraíba do Sul, Três Rios. É muito interessante isso, muito importante. O PT não mudou. Acho que assim, ano passado só o Lula seria o candidato capaz de vencer as eleições contra uma máquina poderosa e um discurso antidemocrático. É um discurso anti-ciência, um discurso anti-cultura, um discurso anti-educação, um discurso anti-democracia, um discurso anti-tudo. E não tinha jeito, porque era um antagonismo a um projeto de país. Só que nós acreditamos no projeto de país de todos os trabalhadores e trabalhadoras. O que se apresentava e aquilo que se demonstrou durante 4 anos foi exatamente isso. Um desapego a qualquer coisa, desapego não só à democracia, mas desapego às construções sociais, desapego à cultura, desapego à identidade do país. Esse papo de patriota que bate continência com a bandeira americana não é patriota, eu nunca vi isso na minha vida. Então, assim, você não tinha outro caminho, sabe? Que não fosse trazer o melhor presidente do nosso país. Que tinha todas as condições de fazer esse debate acontecer. Só que o que muda hoje é que nós não estamos vivendo em 2002. A sociedade já é diferente. Você não tinha internet como tem hoje, esse tipo de coisa que acontecia não acontecia. A sociedade é mutante, né? As novas tecnologias ainda empurram, né? E tudo diferente. Se você pegar 2002 e 2022, né, 20 anos uma eleição da outra, é outro país. Um outro país também, graças ao projeto do governo que foi feito durante 2008 até 2015, né? Mas é também um país que sofreu um golpe muito forte, que é o golpe de 16, que é a eleição de 18, baseada totalmente em fake news, totalmente em desinformação, né? Na tentativa de calar a imprensa, na tentativa de calar as pessoas, na tentativa de fazer as coisas não acontecerem. Então, assim, a gente sabe muito bem que nós estamos em constante transformação, qualquer coisa. E o fato de nós estarmos aqui,
importante praça, eu acho que é pulsante, porque aqui acontece a feira, tem o fórum, né, nós acabamos falando do fórum, tem aqui a estação, olhando aqui, ó, o Partido Oeste, passando por uma reforma completa, tá? Nós estamos aqui com o Casarinho do lado, vai partir, como você falou, vai partir daí a fazer a cena da cidade, que é um local que todo mundo fala assim, nossa, é subutilizado, não subutilizado. E não é fácil para mim. Precisa de muito trabalho, de muito empenho, de muita organização. E acima de tudo, muita articulação. Agora, até aquilo que é mais antigo, o importante também passa por transformações, porque precisa de reforma, precisa estar à disposição das pessoas. Então você imagina, o partido, não que o Partido dos Trabalhadores deixe de ser o Partido dos Trabalhadores, continua sendo o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. E o que nós temos de missão aqui é muito importante para a cidade, é um valor para isso. O partido está se colocando hoje no Brasil é transformar, reconstruir. Então nós precisamos ter um discurso de pensando para todo mundo, não um discurso de placa, não um discurso para si, ou só para a sua bolha. Isso já passou. Esse período ruim da história do país já passou. Que é aquela coisa de vou para a televisão falar qualquer coisa só para fazer barulho, para que a minha claque me aplaude. Não. Isso aí é o país. Não dá para reconstruir o país achando que nós estamos em 2002. O Lula sabe que está tudo diferente. Ele acompanhou essa mudança, né? Tem alguém que acompanhou a mudança do país. É um cara antenado no processo. Porque é cheiro de povo, sabe? Quando você quer se conectar com as pessoas, é essa situação. É cheiro de povo. É cheiro da participação popular, das coisas que estão acontecendo, da cidade. Todo mundo conhece. Samuel, uma vez eu li uma frase do ex-arcebispo do Rio de Janeiro. Ele dizia o seguinte, que para você ser a mesma pessoa, você tem que mudar todos os dias. Eu te pergunto, em algum momento o PT, eu me refiro ao PT nacional, pode aí colocar aí dentro dessa panela que você quiser, você acha que o PT, por um tempo, ele não mudou todo dia para continuar sendo o mesmo PT? De alguma forma ele se distanciou da realidade, enfim, diz para mim se realmente, de acordo com a sua visão, o PT ele evoluiu e conseguiu alcançar essa visão que, por exemplo, você disse que o Lula é mestre em observar. O Lula ele tem uma capacidade de adaptação que ele vem com nós precisamos nos adaptar à nova realidade. Vamos dar um exemplo para responder melhor para a pergunta, para a então, ele está. O PT de partido precisa se adaptar e se reconectar com a população. Criar rede social, ferramenta, conversa, conexão, números, bairros. Não adianta eu ficar só nessa praça gritando. Eu não estou dizendo que a gente não vai participar das coisas na praça e falar, e fazer, e acontecer. Não é isso. A gente conversar com as pessoas. É só isso. O que eu faço para me reconectar as pessoas? Você tem que estar onde a sociedade está, né? Onde é que ela está hoje? Nos bairros. Nos bairros, na palma da mão. Se conectando na cidade. As pessoas vivem na cidade. Ela pode ser no estado tal, elas podem ser no país X. Mas elas estão na cidade. E é na cidade que o posto de saúde não funciona, o cara se incomoda, o ônibus atrasa, a forma de ar. Isso acontece na cidade. Então, nós, como trabalhadores, precisamos entender que as pessoas mudaram. Não podemos usar as mesmas conexões e as mesmas estratégias de 30 anos atrás. Isso não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque as pessoas mudaram. Elas não mudaram a situação ruim, elas não mudaram a situação boa. Elas mudaram porque a sociedade mudou. Hoje é global, as coisas acontecem. Num mundo globalizado, com a informação. Agora também tem a parte ruim, né? O cara se informa com a informação errada. Olha que loucura isso. Agora, eu tenho que conversar com as pessoas, não falo com a juventude. Eu não converso com a juventude, eu me conecto com as pessoas através de uma rede social de verdade, ou até mesmo com estratégias para eu falar com as pessoas. O que eu sinto é que em alguns lugares, sobretudo no interior, nós envelhecemos e não acompanhamos a população. Nós envelhecemos e não acompanhamos a população. Isso é muito bom. E aí nós acabamos desconectando da realidade. Sabe? Nós administramos esse país durante um período, então, a partir de 2002 em diante, 2003, até 2015, quando o golpe, é um golpe sério, é um golpe que vai direto no centro econômico do país, há um desmonte da indústria nacional, há um desmonte da sua própria autoridade democrática. Vai ser uma eleição em 2018, mas em 2018 qualquer regra,
da maneira como as coisas são feitas, o fascismo cresceu muito forte no Brasil, e nas cidades nós ficamos com dificuldade para fazer campanha, por exemplo. Nós ficamos, sabe, não acompanhamos o crescimento do evangélico. Você acha que o interior sofreu mais? Nós não acompanhamos o crescimento do cristianismo através do evangélico, por exemplo. Nós não acompanhamos o discurso das cidades. Nós não acompanhamos de outra maneira até mesmo a renovação dos quadros políticos. E aí não adianta hoje, graças ao Lula e à administração de bons dirigentes, e eu quero aqui ressaltar, e é importante demais, sobretudo no estado do Rio de Janeiro, que é um estado muito criticado por muita gente, mas é bom lembrar que o Partido dos Trabalhadores, sob a administração do presidente Joãozinho e outros grandes companheiros da executiva, conseguiram fazer algo muito importante, que é eleger deputados federais e estaduais na eleição passada, através da articulação de uma boa nominata, através da articulação de pessoas importantes e até mesmo da reconexão da cidade. Né? O Partido dos Trabalhadores fez uma mudança, saiu de um deputado federal para muitos. Você tem benefício, você tem o Quacá, você tem o Ginsberg, você tem o Dimas Gadelha, você tem o mundo acontecendo. Né? Além da justiça também, da federação. Então, assim, foi construído, saiu de um para muitos. Tá? E agora o papel é fazer isso nas câmaras municipais. Agora, não tem condição da gente, graças ao Lula, a gente volta para o cenário, mas todo mundo agora nos ajudou a levar para o cenário caótico que nós estávamos voltar como se nada estivesse acontecendo. Eu vejo em alguns lugares, eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui ou lá, mas é como se a gente tivesse secado, o Lula entrega o governo em 2010 para Dilma, é como se a gente tivesse 2011. Não estamos. Além do mundo ser diferente, muitos de nós estamos cansados. O fato de estar cansados e ter dificuldade para conversar com algumas pessoas, sobretudo com a mudança que a classe viveu, essa política também mudou. Gente, o Brasil, e graças a Lula, o Brasil não é o mesmo 20 anos atrás. Só que a gente tem que entender que a gente precisa falar com as pessoas. Né? Eu sei que cada um fala o que quer, tem gente que fala que é com cavalo. Né? Tem gente que fala com pneu e acha bonito, mas a gente precisa de muito mais do que isso, né? E eles falam com pneu não vota, tem que falar com pessoas. Exatamente. Samuel, é assim como o casarinho do Alpere, que é uma novidade que está vindo para fazer parte da sociedade patiense, o que a sociedade patiense pode esperar dessa nova direção do PT aqui no município? Uma direção que fala com o povo. Uma direção que está preocupada em ocupar os espaços políticos da sociedade. Uma direção que se conecta. Eu falo muito dessa coisa de se conectar. Uma coisa que eu mais percebo é que as pessoas têm vergonha muitas vezes, porque não querem discutir política, porque a política é uma obra defasada, sem crédito. Eu não estou aqui discutindo isso, porque faz sentido, só olhar para o mundo à volta. Mas se nós não conseguirmos levar as pessoas para fazer política, nós já falamos. O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras de Partido serão um partido do povo. Buscará no povo a sua inspiração para poder ocupar o espaço de poder. Nós vamos fazer vereador ou vereadora ano que vem, porque podemos fazer ambos. Nós vamos discutir políticas públicas para a cidade. Podem esperar um PT, Partido Alpere, que conecte, mais ou menos conectar a cidade, o governo municipal ao governo federal. Nós podemos e queremos ser a voz do governo federal na cidade. E nós podemos fazer isso com muita facilidade, muito trabalho. O trabalho faz parte do nosso dia a dia, né? A articulação faz parte do nosso dia a dia. E nós temos as conexões certas, nós temos as conversas certas, nós temos os contatos certos para fazer política pública na cidade. Né? Conversar com o trabalhador e com a trabalhadora, para a gente fazer com que os municípios, os bairros, se sintam de fato representados por um plano de governo, uma contribuição de sociedade mesmo, sabe? Mas para isso a gente tem que entender os anseios da população. Né? E assim, eu ficar dizendo para as pessoas que elas têm que fazer A ou B, não é estar próximo delas. Eu tenho que ouvir, para poder saber como as coisas podem ser feitas. Samuel, é fácil de entender que você, como professor, milite em favor da educação. Agora, se você também escolheu a morte, porque é um entrelaço, sabe? São ramificações de um trabalho. A educação é super importante. E é muito importante fazer muitas coisas. Fala aí, cara. Beleza, cara?
fazem a criação de uma identidade do seu povo. A cultura é o que define. O esporte traz uma ligação com a educação do esporte, uma ligação de conhecimento, uma ligação de relação. A gente está falando aqui, eu estou vendo as coisas, as obras acontecendo, né? Os dois. É tudo muito bem conectado, mas você está muito bem ligado um ao outro, né? Uma coisa precisa da outra para funcionar, então você não consegue fazer de camadeira sem lugar certo, você não consegue fazer isso todo levante, mas a mesma coisa é a educação de cultura, e é um complemento. A educação do esporte é uma relação perfeita, disciplina, de relação, de socialização, né? Você entendeu? O seu direito começa quando o do outro termina, né? E você tem que respeitá-lo. Essa coisa do esporte coletivo, por exemplo, é espetacular, né? Você precisa de todo mundo para fazer a coisa acontecer. Não dá você achar que você sozinho resolve. Então, o esporte tem muito daquilo que a educação, obviamente, também fala. Porque assim, não existe. Eu acho que o grande problema do país hoje é o sentido do individualismo do processo. A gente tem um sentido coletivo muito mais apurado. Isso não pertence a essa praça, a toda essa obra muito bem feita e muito bem projetada pela prefeitura, não vai ficar para a prefeitura, vai ficar para o povo. Essa praça não pertence ao Hélio, Samuel, essa praça pertence à comunidade, à sociedade. E culturalmente, a cultura que eu faço, culturalmente, qual a identidade nós vamos ligar isso, né? E aí você consegue verbalizar na cultura aquilo que você cresce na educação e aquilo que você executa no esporte. Samuel, ainda falando sobre o Pati, PT Pati. É uma caminhada que está começando agora. O que você está vislumbrando lá na frente? Acho que a nossa missão, logo de cara, é fazer com que a gente consiga que a população participe das coisas políticas. Assim como ela está participando da nossa conversa aqui, né? Fazer na praça é importante. Cara, mas a gente tem que ter cheiro de pulo. Se não tiver cheiro de pulo, está totalmente errado o processo político. Ou a gente participa com as pessoas, ou a gente não participa. Porque essa é a diferença entre nós e alguns. A gente acredita na servidão, sabe? A gente está aqui pelas pessoas, porque fazemos parte dela. E aí, assim, de verdade, eu não me importo com o barulho, com a criança ou a pessoa passando. Senão você não teria escolhido esse lugar. Porque nós fazemos parte. E isso que é a questão principal da política que separa o joio do trigo. É o cara que entra na política para ele. Não entra na política por nós. Para todos. Com relação ao partido, a gente precisa mesmo fazer com que as coisas possam ser resolvidas. Mas eu já vislumbro uma eleição em 2024, onde nós estamos na federação, juntamente com o PV e o PCdoB, vislumbro a eleição de um vereador ou uma vereadora. O que seria a história? Uma história, porque o Partido da Fé nunca teve um vereador. Você tem ideia? Tem 12 anos que a gente não lança um candidato. Ah, sequer lança 12 anos. As pessoas acham engraçado isso. Você tem ideia? O partido ficou 2 anos e filiou 21 pessoas. Então, assim, vamos ser sinceros, as coisas precisam mudar de frente. Então a gente só vai ser grande se a gente souber o que a gente quer. Então, a princípio, nós teremos sim eleger um vereador, uma vereadora em 2024, ajudar a constituir um governo que fale para todos e todas, como a gente já tem feito, através, por exemplo, do secretário de Estudo, que é ligado ao PT, secretário de Esporte, outro trabalho, assim como o prefeito de Internet tem feito um trabalho muito importante sobre a educação, sabe, sobre toda a estrutura da cidade. Estamos falando de dobrar a período de creche, estamos falando de colégio de tempo integral, a reforma, por exemplo, da aldeia de Arcozeiro, que é um plano antigo. Estamos falando de cultura, como é que a gente fala de cultura, Partido da Fé e fala da aldeia? Né? É cultura pulsando. E tem feito um trabalho de reestruturar a cidade. E a gente quer contribuir muito, desde já, para a realização de um projeto futuro da cidade, que obviamente englobe todos e todas. E é claro, ocupar os espaços de discussão política, sem ficar se preocupando com aquela coisa pequena da discussão somente eleitoral. Claro que a discussão eleitoral é importante, é necessária e é democrática. Mas ela não pode ser pura e simplesmente assim. Eleição é uma consequência. E nós vamos produzir tudo aquilo que precisa ser produzido para que a consequência seja positiva. Mas se eleger para quê? Só tem esse sentido. Se for outro sentido, você eleger para quê? Apesar que a gente vê um monte de gente eleita que você não sabe para que ela veio. E fica brigando por coisa pequena, porque eu quero abraçar, porque eu quero entregar medalha.
PT não está preocupado com isso, não. O PT está preocupado em ocupar os espaços de poder para poder levantar a bandeira dos partidos dos trabalhadores e levar para tais uma discussão que leve educação, que leve saúde, que leve cultura, que leve esporte, que leve inclusão social. Temos, sim, que contribuir para a construção ainda mais de uma partida séria de todos. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente, vamos falar do Brasil, na imprensa, a gente vê muito assim quando se refere ao chefe executivo. Olha o nome, chefe executivo. Quando se fala de um prefeito, de governador, de presidente da República, é o chefe executivo, é o mandatário. O que fica no inconsciente coletivo? Chefe é aquele que manda. Né? Então, eu li um jornal britânico o jornalista se referindo ao primeiro-ministro de lá como o primeiro servidor. Então você já nota que a mesma forma com que a imprensa trata o representante, lá já é diferente daqui. Aqui é o chefe, aqui é o mandatário, quem manda, eu mando, você obedece. O PT entende que isso precisa ser mudado. O PT, ele entende que o poder é do povo para o povo. Claro que a gente continua tendo chefe do executivo, naturalmente, vou continuar dominando assim. As nomenclaturas continuam sendo essas. Mas o que a gente precisa, olha só, a gente tem umas coisas que deram muito certo no dia a dia. Aqui, meu abraço para o prefeito Fabiano Horta, antes Maricá, antes Fabiano foi governador do Patuá, que foram os primeiros servidores. A cidade deu certo. Sabe? A cidade que tem saúde, que tem educação, que tem transporte público gratuito. A gente tem bons exemplos no Rio de Janeiro. Maricá é um bom exemplo daquilo que pode dar certo para qualquer um, governado pelo PT. A gente tem ali o exemplo hoje, por exemplo, do Japeri, para Fernando Ontiveros, que está levando a chance a cidade toda. Isso é difícil, cara. Não é fácil, você tem que buscar emenda, tem que buscar articulação, não dá para asfaltar toda a cidade ao mesmo tempo, então você tem a reclamação de um que não recebeu. A gente tem que entender quais são as prioridades. Então, assim, a gente tem ótimos exemplos de bons primeiros servidores que fizeram história nas suas cidades, que estão fazendo história. E nós entendemos, nós do PT entendemos que o poder emana do povo. E não existe democracia sem poder. E nós primamos pela democracia. Nós mostramos isso no ano passado. Mas nós entendemos que não existe democracia sem uma outra coisa. Sem comida na mesa das pessoas. Não adianta falar de democracia, você está filosofando com quem está passando fome. Falar democracia com um cara que está com fome, ele não liga. Ele não liga, óbvio, eu não ligo. Vamos falar de democracia com fome, sem condição de botar comida na mesa, com 33 milhões de brasileiros vivendo algum tipo de insegurança alimentar, aí é fácil não falar de democracia. Mas nós fizemos um caminho diferente. O PT tem uma história. E essa história não é negociável. Lula não negociou. Lula é um cara que mudou a história do país. Agora se colocou à disposição e mudou seu capital político para trazer de volta essa história, para reconstruir o país. Isso é impagável, isso é inegociável. Agora, governar não é fácil, né? É fácil para alguns falar que governar é uma bodega, um quiosque, governar um botequim. É normal isso. Agora, governar tem seus preços, governar tem suas dificuldades, governar tem suas necessidades. Qualquer chefe do executivo sabe disso, né? Mas, obviamente, ele vai ser criticado, assim como qualquer outro criticado, sobretudo por aqueles que nunca apresentaram nada. Esses são fáceis. São os melhores críticos que o país tem, aqueles que nunca fazem. Mas faz parte também a crítica, faz parte da democracia, e a gente sabe que governar o país no processo de reconstrução, ao mesmo tempo que não se vende, não é uma tarefa fácil. Nós temos uma boa condução, o Lula é o cara certo, é o servidor certo do emprego certo. Samuel, você foi eleito presidente do PT, do Partido dos Trabalhadores, aqui em Partido Alferes. Eu te pergunto, não vai ter uma comemoração, não vai ter um... Enfim, né? Não, vamos sim. Nós vamos ter, dia 10 de novembro, nós vamos ter uma festa vai ser uma festa muito bonita. E vários representantes de várias cidades estarão aqui. Vai ser uma festa muito bonita, vai ser uma festa muito democrática, com a participação de outros partidos. Você tem que falar de participação do povo o tempo todo. Quero saber se o povo está combinado. Dia 10 de novembro, às 19 horas, nós vamos fazer um espalhar bem poderoso pela cidade, fazer com que as pessoas
tenham acesso, é aberto, gratuito, não tem nada de, como é que eu vou fazer? Vai lá, está sendo bonito, está participando das pessoas, vamos fazer uma ampla divulgação na cidade nos próximos dias, explicando o local, o horário, vai ser às 9 horas, dia 10, com certeza. O local, a gente quer muito ser da Câmara de Vereadores, estamos trabalhando para ser, acredito que vai ser, está tudo bem encaminhado, é um lugar democrático, a Casa do Povo, a Casa Legislativa, é importante demais, né, esse local, e vamos, para todo mundo participar, não tem esse negócio de gratuito, as coisas vão acontecer mesmo para as pessoas falarem disso, né, vamos ter a presença de outros partidos políticos, deputado estadual, de outros companheiros, e também companheiros de outras cidades, ou seja, tecnologia aqui para estudar, e claro, estava com a família séria, nesse momento de reconstrução do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, mas sobretudo no momento começando a escrever a história. A gente vai escrever a história. Samuel, muito obrigado mais uma vez. Foi muito bom ter esse diálogo com você aqui no Diálogo de Jornal do Estado. Um forte abraço e muito sucesso para você agora nessa nova trajetória do PT aqui no Partido da Terra. Agradecer aos eleitores, espectadores do Jornal do Estado, agradecer a você, a chapa que ganhou essa eleição conosco, os filiados que foram votar no dia 8 de outubro, a democracia, e vamos que vamos, tem muita coisa boa para vir, muita coisa para construir. Fechado. Obrigado, Samuel.